Bem, pessoal, daremos então continuidade à correção dos nossos exercícios, está bem? Ficaram faltando 3 exercícios, que são os exercícios 3, 4 e 5. O exercício 3, ele traz uma imagem para a gente de um lugar real, tá? É um pontilhão, se vocês repararem, que é muito comum nós encontrarmos frases escritas embaixo desses pontilhões, tá? Principalmente em cidades grandes como Ribeirão, São Paulo. Então é normal a gente andar pela cidade e quando passar embaixo de um pontilhão, nós encontrarmos frases escritas. Nesse caso, está escrito assim: para Jesus não existe impossível, fala com ele. Bom, só que aí nós temos que reparar na ortografia, tá, dessas palavras, ou seja, em como elas foram escritas. Aqui na minha imagem está um pouquinho ruim, né, para vocês enxergarem, porém deem uma olhada na apostila de vocês, que vocês vão reparar que, por exemplo, a palavra existe, ela está escrita com Z, quando na verdade é com X, né? A palavra existe, que vem de existir, é com X que se escreve. Também tem aí escrito a palavra impossível, só que o impossível está escrito com C e com U no final. Então, nós encontramos aí também um erro, tá? Então, a princípio, nós encontramos esses 2 erros. A gente vai ver que tem um terceiro, tá? Só que o terceiro eu vou comentar já já, tá? Por que eu quero falar primeiro desses 2? Pelo fato de que são erros ortográficos, né? São erros de escrita. Provavelmente, a pessoa que escreveu, ela não teve uma escolarização completa, né? Ou ainda que tenha tido, passou pela escola, provavelmente carregou muitos erros, né? Muitas defasagens na sua vida. Então, por isso que a pessoa que escreveu isso trouxe esses erros na hora que fez esse texto no pontilhão, tá? Então, isso daí é muito comum, então, de pessoas que tiveram uma escolarização precária, ou seja, podem ter até passado pela escola em algum momento, como provavelmente passaram, né, para saber escrever, porém saíram antes do tempo ou não se dedicaram, porque esses erros são erros, então, de pessoas que não tiveram uma boa escolarização, tá bom? Porque escrevem como falam, né? Então, como eles escutam essa existe, escuta o som do Z e acabou escrevendo com Z. Isso significa que a pessoa não sabe que tem palavras no português que o som é uma coisa, né? O som é de um jeito, porém a escrita se escreve com uma letra diferente. Então, é provavelmente uma pessoa que não teve uma escolarização completa, tá? A mesma coisa acontece com o impossível. Ele escuta esse, né? Aí ele acha que é C. A mesma coisa do U no final, impossível, né? Escuta um som meio que de U e colocou U, quando na verdade é L. Então, isso revela que a pessoa ela não teve uma escolarização completa. Então, é um erro mais por falta de estudo, tá? E aí nós temos um terceiro erro, que é quando ele fala assim, fala com ele. Esse fala com ele, na verdade, o correto pela norma padrão, né, pelas regras do português, seria fale com ele, tá? A maneira correta, então, seria o fale com ele. Porque o verbo imperativo, que é um verbo que dá ordem, ele, então, fica conjugado como fale. Nós, em outras aulas, falaremos mais sobre isso, tá? Sobre a conjugação de verbos, e aí nós falaremos do imperativo, e vocês vão ver que os verbos que terminam em ar, né? Como, por exemplo, falar, quando ele está conjugado em uma dessas pessoas, que no caso é o você, né? Então, fale com ele, fale você, então ele vira o fale terminando com E. Nós falaremos mais disso adiante, tá bom?
Mas enfim, vamos então ao exercício que diz assim: a mensagem está adequada à norma culta? Então, será que essa mensagem, esse texto que está escrito no pontilhão, está adequado à norma culta? Claro que não, né? Porque nós percebemos erros ortográficos, temos o erro de conjugação verbal ali, que na verdade é fale com ele, tá? Então, nós temos um erro, tá? Então, por isso que não está adequado à norma culta. Então, a letra A fica não está adequada à norma culta, e temos que explicar. Aí a explicação seria, pois o texto apresenta erros ortográficos e de conjugação verbal, tá? Então, isso indica que não está adequado à norma padrão, tá? A letra B. Se não estiver adequada à norma culta, faça as devidas correções. Então, o que ele está pedindo? Para a gente corrigir o texto. Simples assim. Então, eu teria que reescrever a frase só corrigindo o texto. Então, ficaria assim: para Jesus não existe impossível, fale com ele. Só que aí, a hora que eu escrever existe, tá? Eu teria que colocar existe com X, tá? Ali tá com Z, mas se escreve com X, então para Jesus não existe com X. E o impossível eu teria que colocar no lugar do C os dois S's, acento no I, né? Impossi, tá? Nesse si aí, então eu coloco dois S's e acento no I, e veu com L no final, tá? Então, impossível. E fale, ponto, tá? Coloca um ponto ali, fale com ele, ponto de novo, certo? Então, ficaria assim a resposta. A letra C pergunta para a gente o seguinte: a mensagem estar escrita desta forma impediu a compreensão do texto? Justifique. Então, ela está escrita desse jeito, com erros ortográficos, impediu que a gente entendesse a mensagem? Não, né? Então, a resposta aí seria não. Por quê? Pois, apesar de haver erros ortográficos de escrita, como ele está escrito da maneira como a gente fala, com os sons que nós falamos, então isso não impede a compreensão, tá? Então, podemos colocar isso na letra C, tá? Não, vírgula, não impede a compreensão, pois, apesar de haver erros ortográficos, isso não impede que a gente compreenda o texto, porque as palavras elas estão escritas da maneira como nós falamos, tá? Então, não impede a compreensão. Tudo bem? Então, essa seria a resposta da 3C. Agora temos aqui o exercício 4, que ele é de assinalar, tá? Então, bem simplesinho. Para respondê-lo, bastava a gente lembrar do que é linguagem coloquial, que é aquela linguagem do dia a dia, que a gente usa sem se preocupar com as regras, tá? Da gramática normativa. Então, é aquele momento que quando a gente erra, a gente não se importa, porque provavelmente estamos numa situação informal, tudo bem? Então, é aquela linguagem do dia a dia. Então, utilizamos a linguagem coloquial em qual situação? Letra A. Durante a entrevista de um emprego, né? Então, durante uma entrevista de emprego, claro que não, né, gente? Na entrevista de emprego, a gente tem que se preocupar muito em que dizer, como dizer. Então, nós vamos buscar nos expressar bem, né, sem cometer erros, para que o nosso futuro patrão queira nos contratar. Então a gente vai se preocupar muito com a linguagem que a gente vai usar. Então, numa entrevista de emprego, a gente utilizaria a norma culta, buscaria usar a norma culta. Então, não é a letra A. Letra B. Durante uma conversa com os amigos, exatamente. Como a gente tem intimidade com os amigos, a gente não vai ficar se preocupando, né? Se a gente está falando certo ou errado, se a gente está seguindo a norma padrão ou não. Então, é um momento que é informal, que eu não me preocupo com a regra. Então, é a letra B, tá? Que a gente utilizaria uma linguagem coloquial. Vamos ver a letra C, só para tirar a dúvida. Numa palestra para o público, claro que não, né? Se eu estou falando com um monte de gente desconhecida, a gente vai ter que tomar cuidado em como falar para não ser julgado, tá? Para a gente passar confiança no que a gente está falando. Então, a gente vai usar a norma padrão, tá?
Na conversa com uma autoridade. Também não, né, gente? Se a gente está conversando com uma pessoa que é de uma importância social grande, nós vamos tomar cuidado em como falar com ela também, tá? Então, numa situação, conversando com uma autoridade, a gente seguiria a norma culta, tomaria mais cuidado, tá? Então, a única que a gente utilizaria essa linguagem descontraída do dia a dia, sem se preocupar com as regras, que é a linguagem coloquial, é na letra B, durante uma conversa com os amigos, tudo bem? A 5 agora. A 5 pede para a gente transformar o discurso abaixo apresentado na linguagem informal para a linguagem formal. Então, eu vou ter que reescrever as frases, tá? Passando da linguagem informal para a linguagem formal. Então, aí nós teremos, principalmente essas palavras grifadas, elas são palavras informais, expressões informais, muitas vezes expressões ou coloquiais, né, da maneira de falar, ou expressões populares. Então, nós vamos ter que adaptar para a linguagem formal, que é utilizando a norma padrão, as regras, tá? Reparem que, às vezes, quando eu vou mudar uma palavra que está grifada, eu vou ter que mudar outras também, tá? Então, reparem que nem sempre é só a palavra grifada, eu tenho que adaptar outras partes da frase também. Então, quando diz assim, ó, doeu pra caramba a injeção. Esse pra caramba é extremamente popular, né? Então eu vou ter que corrigir, tá? Porque é uma expressão popular, então não está adequada à norma padrão, a uma situação formal. Então eu vou ter que tirar e trocar por outra palavra, tá? Por outra expressão. Então eu poderia falar assim: doeu muito a injeção, porque o pra caramba não traz a ideia de intensidade, né? De muito. Então eu posso colocar muito no lugar. Eu posso falar doeu muito a injeção, ou eu posso inverter a frase para ficar ainda melhor. Posso falar assim: a injeção doeu muito, tá bom? Então essa seria a letra A. Letra B. Fui na casa da Mariana porque estava rolando uma festa maneira. Olha que informal, né? Isso daí a gente fala com um amigo. São expressões populares. Então eu vou ter que mudar isso daí para passar para formal. Eu posso colocar assim, ó. Fui à casa de Mariana porque estava ocorrendo uma festa divertida, tá? Olha que perceba que eu não mudei apenas o que estava grifado, tá? Porque o que está grifado são expressões mais informais, porém nós temos erros em outras partes da frase também. Então eu teria que mudar essas outras partes também, tá? Por isso que é importante prestar atenção para ver se não está se não tem outras coisas que não estão adequadas à norma padrão, tá? Então, nesse caso, eu teria que falar assim, ó, fui à casa de Mariana porque estava, né? O tava vira estava. No lugar do rolando, rolando também é informal, então eu teria que falar, porque rolando é quando algo rola, né? Por exemplo, uma bola rola. Agora, rolando aí não está no sentido de rolar, está no sentido de ocorrer, tá? Então eu teria que falar assim, ó, fui à casa de Mariana porque estava ocorrendo uma festa divertida, né? Maneira eu poderia substituir por divertida, que seria mais formal. Letra C. O Felipe ficou babando na Cíntia. Então, ó, o ficou tem aí um erro, mas também o babando também é informal, né, gente? Então também tem que mudar. Porque babando significa cair baba, não significa que ele estava lá caindo baba dele, né? É uma expressão que indica que ele estava super apaixonado pela Cíntia. Então eu poderia colocar assim, ó, o Felipe estava encantado pela Cíntia, tá vendo? Ó, que expressa a mesma informação. Eu mudei aí bastante coisa, mas eu expresso a mesma informação, só que de uma maneira mais formal. Então, eu posso falar assim, o Felipe, né, estava encantado pela Cíntia, ou com a Cíntia, né? O Felipe estava encantado com a Cíntia. Letra D. Tem uma galera muito sem noção. Então, galera é extremamente informal, sem noção também é uma expressão popular, então também tem que mudar. Então, eu posso colocar assim, ó, há pessoas, né, porque galera seriam pessoas, e sem noção eu poderia trocar, vejamos, uma pessoa sem noção é uma pessoa que
não pensam para agir, né? O sem noção. Então, é aquelas pessoas que não pensam para agir. Então, eu posso colocar assim, ó, há pessoas que não pensam para agir, ou posso falar, há pessoas que agem sem pensar, tá vendo? Expressa a mesma informação, só que de uma maneira mais formal. Então, reparem que você não precisa ficar preso em trocar apenas uma palavra. Você pode trocar a maneira de escrever, tá? Porque a intenção é adequar a uma situação formal. Então, muitas vezes tem que trocar mais de uma palavra, tá? Então, há pessoas que agem, que agem sem pensar, tá? A letra E. E aí, brother, como você tá? Tá vendo? O e aí, brother, né? O brother é o amigo, né? Então, posso falar assim, amigo, como você está? Tá? Eu posso colocar dessa forma. Como você, né, está. Está, tá, gente? O outro, eu tô de boa de estudar hoje. Quando eu falo tô de boa, significa o quê? Que eu não quero, né? Tô de boa, eu não quero fazer isso. Então, o tô de boa é informal, eu teria que falar, então, eu não quero estudar hoje. Ou eu não estudarei hoje. Tá vendo? Também deixo formal. Eu não estudarei hoje. Pronto. A próxima. Mariana tá na casa da avó dela. Então, eu teria que falar, Mariana está na casa da avó dela, porque lembra que vó é a maneira coloquial da gente falar, né? Mas o correto pelo dicionário é avó. Então, Mariana está na casa da avó dela. Mesma coisa com o vô, né? O vô é a maneira coloquial que a gente usa para falar, mas o correto é falar avô. Então, o avô de Alexandre viajou, o avô, tá? O atá, quando diz assim, atá, eu sei a matéria. Esse atá muita gente erra na hora de escrever, por conta da internet. A palavra atá, ela não se escreve dessa forma, tá, gente? Quando a gente escreve dessa forma, a gente teria que ler ata. Ata. E ata é um documento. Então, não é ata, é ata. Como se escreve ata, então? É com AH, tá? Assim, ó, AH e TA, tá? Assim, ó, A, tá. E aí, com o ponto de exclamação, tá bom? Deixa eu arrumar aqui que saiu na outra linha. É que eu tô filmando com o celular, então fica ruim. Então fica assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Eita. Então fica dessa forma, ó. Observem aqui, ó. Tá vendo? O atá, ó, desse jeito. Tá? Com H. Ah, tá. E aí colocar o ponto de exclamação, tá? Porque é uma interjeição. Então, coloca o ponto de exclamação. Então, o A com H, o tá, certo? E ponto de exclamação. Então, ficaria, ah, tá, eu sei a matéria. Próxima, não vai embora, fica mais em casa. Então, ficaria como, não vá embora, em vez de não vai, é não vá embora. Fique mais aqui em casa, tá? Fique, em vez de fica. Fique mais aqui em casa. Próxima. Eu gostaria de lembrar ele que não fomos bem na prova. Então, eu teria que colocar como? Eu gostaria de lembrá-lo que não fomos bem na prova, tá? Então, o correto seria lembrá-lo. Próximo, a professora tá pegando no meu pé. Ó, tá pegando no meu pé é uma expressão popular que indica perseguir, né, alguém. Então, eu poderia escrever, a professora está me perseguindo, tá? Ou está cobrando demais de mim, né? A professora está... Então, mas o ideal seria perseguindo, porque cobrando também é quando a gente cobra uma dívida. Então, não seria tão formal. Então, o ideal seria a professora está me perseguindo, por exemplo, tá? A outra, eu tô de férias, mas meu pai tá trabalhando. Então, eu estou de férias, mas meu pai está trabalhando. Então, teria que colocar está com acento no A, tá? Próxima, minha mãe estava no hospital. Então, minha mãe estava no hospital. Estava. A outra, Joana, não brinco mais,
Ah, Joana não brincou mais comigo. Tá vendo como é até difícil ler aqui porque tá errado? Então seria Joana não brincou mais comigo, ficaria como? Joana não brincou mais comigo. Faltou o U no final, né? Joana não brincou mais comigo. E a outra, que é a letra P, Carlos estava de zoação com todos nós. Olha que informal, né? Bastante erro aí que não está adequado à norma padrão. Então teria que colocar aí numa situação mais formal, ficaria Carlos estava brincando, porque zoação significa brincar, né? Então Carlos estava brincando conosco, né? Então com todo nós viraria conosco. Ou eu poderia escrever Carlos estava brincando com todos, tá? Mas se eu quiser deixar formal mesmo, o ideal seria colocar conosco. Então, Carlos estava brincando conosco. Pronto, terminamos então a correção dos exercícios. Estão vendo? Não é difícil, tá? Porém, lembrem que quando a gente vai transformar as frases, passar para uma situação mais formal ou adaptar a norma padrão, eu preciso, às vezes, não mudar apenas uma palavra, mas às vezes mais de uma, para que toda a frase esteja, então, realmente adequada à norma padrão, as regras, então, formais do português, tudo bem? Então, sempre lembrem disso, tá bom? Bom, então um beijo, até a próxima aula.